Bom, eu iniciei a gravação. É muito prazer aí conhecer todos vocês, né? Meu nome é Wagner Carvalho. Eu vou lecionar para vocês Direito e Legislação. Essa matéria, normalmente, quem leciona é a professora Jaqueline, mas esse semestre ela está fazendo uma monografia, né, de outra graduação dela, justamente a graduação em Direito, então ela não pôde lecionar para vocês. Então, eu que vou lecionar. Eu vou falar brevemente sobre mim, né? Um sistema que acaba que é complicado conhecer cada um de vocês, mas a gente vai se conhecendo aí no decorrer das aulas. Bom, eu leciono há muito tempo no IFMG, eu entrei como professor substituto, entrei em fevereiro. Estou lecionando nas engenharias no primeiro período. E agora para vocês aí no 10º período, né? Além de professor, eu sou advogado, né? Tenho um escritório e minhas áreas de atuação, eu trabalho com direito civil, que engloba direito de família, direito imobiliário, direito consumidor e também na área do direito criminal, né? Essas são as minhas áreas de atuação. Vocês querem fazer alguma pergunta? Bom, já que ninguém quis fazer nenhuma pergunta, o propósito da nossa aula de hoje, eu vou apresentar o plano de ação e, em seguida, depois de apresentar o plano de ação, as avaliações, né, que vão ocorrer, e depois eu começo uma introdução, né, à matéria. O propósito dessa matéria é trazer uma noção para vocês, né, da área do direito e como norte aí para a atuação profissional de vocês, né? Pelo plano de ação, vocês vão ver aí o conteúdo programático e, né, assim, o objetivo é esse, né? É trazer um conhecimento que sirva tanto para a vida pessoal de vocês, enquanto cidadãos e cidadãs, e também como profissionais, né, da área da engenharia. Aí eu vou pedir o seguinte, eu vou ter de espelhar o plano de ação, então eu peço que, às vezes, algum aluno coloca alguma questão aqui no bate-papo. Caso isso ocorra, eu não consigo enxergar, não consigo ver. Aí eu peço que vocês falem, alguém leia a pergunta do colega e eu respondo. Combinado? Combinado, professor, combinado. Tá bom. Eu já te escolhi aí, Lucas. Aí você faz essa intermediação aí, por gentileza. Tá bom. Bom, então eu vou compartilhar a tela aqui. Esse plano de ação eu disponibilizei para vocês no AVA. Tá bom? Já coloquei lá no AVA. Tá aparecendo aí para todo mundo? Plano de ação? Tá espelhado aqui, professor. Tá legível para vocês? Para mim aqui tá. Tá ótimo. Bom, aqui a ementa, né? Não é, né, o objetivo é trazer uma noção mesmo, né? E
de algumas áreas do direito que são importantes para a atuação de vocês. E, principalmente, no caso, para vocês, muito importante essa lei aqui. Vou só destacar aqui. Essa lei 5.194/66, que é uma lei nacional, tá? Porque é a lei que regulamenta a área de vocês, da engenharia, da agronomia. Então, é a lei que regulamenta a profissão da área da engenharia e da agronomia. Então, todas essas noções serão importantes, sempre fazer referência a essa lei, e a questão do código de ética. Né? Esse código de ética, no final aqui, é o conteúdo que a gente vai trabalhar, o Código de Ética Profissional do Engenheiro. Essa resolução aqui. Vou sempre fazer referência a ele também, né? Ao Código de Ética. Então, nosso conteúdo é esse. Noções, né? O que é o direito? Quando a gente fala Estado de Direito, né? É o nosso modelo de Estado a partir da Constituição de 88, Estado Democrático de Direito. Então, tem essas noções, o que é o direito público, o direito privado, né? Depois o direito privado, que é a parte bem importante, né, na atuação de vocês aí, responsabilidade civil, né? Como evitar problemas, né? Eu me lembro quando no curso, né, de direito, eu tive um professor que ele falou uma coisa muito importante, né? E ao longo da vida eu percebi isso. Então, as noções de direito, ele falava assim, olha, muita gente forma, a pessoa pode não atuar na área, mas vocês podem ter certeza que para a sua vida, né, no dia a dia, ele vai ser muito importante, né? Então, eu espero que, com essa noção da disciplina, que seja importante para a vida de vocês, né? Tanto na atuação profissional, como na atuação pessoal mesmo, né? Questões simples, né? Por exemplo, às vezes você vai a um shopping, vai de carro, e então, por exemplo, que você pagou do estacionamento aí, guarda o comprovante, porque às vezes seu carro está lá parado, você saiu lá do shopping, e às vezes estava à noite, no dia seguinte você percebe que seu carro teve uma avaria no seu carro, né? Está amassado. Então você, poxa, pode ter ocorrido no shopping, né? Como é que você vai provar isso, né? Então guarda aquele comprovante, porque já é uma prova de que você esteve naquele local e tal, né? Então essas noções são importantes. Bom, então o conteúdo programático é esse. Como que vai ser, né? Vocês já tiveram aula aí no sistema remoto, né? Então, qual que é a lógica de funcionamento? Então, a gente tem a aula teórica hoje. Depois, no dia 10, nós temos encontro para falar da atividade 1. Né? Encontro para tirar dúvida da atividade. E também, assim, nem sempre, né, os alunos, às vezes, aproveitam esses encontros. Porque, às vezes, a pessoa, né, igual eu já deixei um material lá para vocês lerem sobre essa primeira aula. Então, se a pessoa lê o material, anota a dúvida, e no dia desse encontro, para esclarecer dúvida sobre exercício, sobre atividade, usar essa aula para tirar essas dúvidas, né? É muito importante isso. Bom, a distribuição de pontos
são as atividades que vocês vão fazer. Eu tenho um canal no YouTube, então as aulas teóricas, né, eu vou colocar tanto lá no AVA e vou colocar o link do canal do YouTube, tá? Que eu sei que para as outras turmas, os alunos, eles falam que ajuda muito, né? A aula ser disponibilizada no YouTube, facilita. Então, serão atividades, são 10 atividades. Tá? Aí tem a distribuição de pontos. É importante, vocês têm um prazo, né, de 14 dias. Esse prazo, por exemplo, às vezes o aluno perde o prazo. Então, assim, gente, manda e-mail, eu esqueci, não tem jeito, né? Prazo é prazo, tem que cumprir o prazo. Então, eu só aceito trabalho atrasado caso, né, por exemplo, a pessoa, naqueles 14 dias, né, ela ficou doente, uma coisa grave, né? Aí realmente se justifica. Mas fora disso, não tem como, né? É a questão da responsabilidade, né? Aliás, direito, a gente vai falar isso. Para todo direito, você tem um dever, né? Então, pensar nessa questão aí. Vocês querem perguntar alguma coisa sobre as atividades, sobre o conteúdo? Esse é o plano de ação. Professor, a primeira pergunta aí. Essas atividades vão ser aquele estilo questionário lá via AVA? Vai ter algum tipo de apresentação, algum memorando, resumo? Como que você pensa dar esse tipo aí de atividade ou esses tipos de atividade? É o Lucas, né? Sim, é o Lucas. O Lucas. Ótima pergunta, Lucas. O Lucas, essas eu procuro variar, sabe? Porque cada disciplina ela tem uma natureza, né? O direito ele é mais, que eu leciono outras disciplinas. Essa disciplina é uma disciplina mais discursiva. Então, as atividades, o objetivo é para fixação do conteúdo. Então, no caso do direito, as matérias que são mais discursivas, eu procuro variar. Por exemplo, às vezes pode ser um esquema, pode ser vai ser sempre um estudo dirigido, e tendo estudo dirigido, eu procuro variar as técnicas, sabe? De fixação. Por exemplo, vocês aprenderam a fazer mapa mental ou mapa conceitual? Vocês conhecem essa técnica de estudo? Sim. Ah, ótimo. Né? Então, eu procuro variar. Né? Que o objetivo é o quê? É a fixação do conteúdo. Então, como que você fixa? É através de estudo dirigido, né? Ou um resumo, ou um esquema, ou um mapa mental, entendeu? Entendi. Né? Aí eu vou bolando, né, os exercícios de acordo com o conteúdo, né? Tá bom? Tá ótimo. Tranquilo, professor. Não tem segredo, não. Vocês estão... É o último período, né? Estão se formando, né? O objetivo é agregar mais esse conhecimento para a formação pessoal de vocês, né? Que ele seja significativo, e para a vida profissional, né? Eu mesmo tenho um caso, uma cliente, professora aí do Instituto, ela contratou um serviço do engenheiro, né? E gerou um problema, né? A gente está procurando resolver isso de forma amigável, sabe? Sem acionar o judiciário. Então, falar sobre responsabilidade civil, né? Dar essas dicas para vocês terem uma atuação profissional que evite, né, esses problemas, né? Professor, tem uma outra pergunta, na verdade, uma curiosidade. Uhum. Consegue me ouvir bem aí? Estou te ouvindo bem, pode falar. Tá. Por exemplo, eu entrei com uma causa e
ela passa por uma esfera, vai a outra, vai a outra. É verdade que quanto mais alta é essa esfera de recurso, mais cara é a hora do meu advogado? Tipo, se chegou lá no STF. Uhum. É porque vai depender muito, é o seguinte, por exemplo, você está fazendo qual engenharia, qual especialidade? Mecânica. Mecânica. Então, você pensa o seguinte, é Lucas, né? Uhum. Pensa o seguinte, Lucas, às vezes um cliente vai te procurar, o cliente é para fazer um serviço em Belo Horizonte, é um preço X. Mas às vezes é um cliente que é de outro estado, né? Então, assim, o valor do seu serviço, ele vai alterar porque você vai ter uma despesa maior. Então, quando você, por exemplo, na advocacia, a mesma coisa. Às vezes tem cliente que me procura de outro estado. Correto. Então, eu sempre falo para ele, falo, olha, você vai ter um custo menor se você procurar um profissional aí da sua cidade. Porque se eu tiver de fazer o serviço aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu vou ter né, o custo vai ser maior. Eu vou ter de viajar, deslocamento, né? Uhum. Então, tudo isso, ele vai alterar o valor dos honorários. Então, nesses tribunais superiores, como eles funcionam em Brasília, né, então, a tendência é o preço aumentar mesmo. Entende? Entendo. Mas só por essa questão de mobilidade, logística, ou tem a ver com o grau com o qual eu estou lidando lá? Tipo, uma causa que vai ser julgada lá no plenário do Supremo. É porque aí é o seguinte, quanto mais a causa ela vai subindo, ela exige também um conhecimento Técnico maior, maior, né? um conhecimento maior, que nem todo profissional. Tem profissional que ele só atua, tem profissional que não atua, por exemplo, com recurso. Ele atua só no primeiro grau, entendeu? Correto. Tirou minha dúvida, professor. Obrigado. Ah, que ótimo. Então já valeu aí. Bom, eu posso. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui do plano de ação? Ah, é importante. O exame especial, espero que ninguém fique para o exame especial. Né? Caso fique, é o seguinte: o exame especial, na data marcada, que 21/12, já envia todos os trabalhos que foram feitos. Tá? Esse é o exame especial. Então, enviar a atividade de 1 até a 9. Esse é o exame especial. Bom, vou tirar aqui, então. Professor, Janaína, né? Pode isso. falar, Janaína. Eu fui no AVA agora, e lá no AVA não Uhum. consta a sua matéria na minha. Eu abri o AVA lá agora, não consta a sua matéria. Eu nem vi se tem seu plano de aula lá no AVA não consta. Que eu estou matriculado na sua matéria, mas no meu horário que eu imprimi agora consta. Entendi. Ô, Janaína, então eu te peço a gentileza, porque eu não resolvo isso, não tem como resolver, sabe? Porque isso aí é o pessoal da informática, né? Ah, tá. Tem que Tá pedir o bom? pessoal da TI para incluir, né? Isso. Ah, Não tá. sou eu que incluo, né? Tá? Uhum. Isso no direito, até é interessante sua pergunta. Olha que bacana. Isso no direito chama competência. Né? Aí a competência no sentido técnico, não no sentido comum, né? Então, olha só, da mesma forma, né? Vocês estão se formando em engenharia. Dentro da área de vocês, de especialidade, ninguém aí vai atuar em todas as áreas, né? Você tem a sua área de competência, né? Igual um médico.
né? Você tem, às vezes, por exemplo, uma vez eu tive um problema no ombro, né? Eu estava tratando com um ortopedista, ele falou, olha, eu vou te encaminhar para um especialista, o ortopedista especialista em ombro, né? Entendeu, Janaína? Entendi. Então, assim, essa parte eu não tenho como resolver. Ah, É tá. só Ela já mandou um e-mail para lá. isso, tá bom? Então tá bom, então. Obrigada. Nada. Bom, vocês querem fazer mais alguma pergunta sobre o plano de ação, as avaliações, alguma coisa aí? Bom, então nós vamos a introdução à matéria, tá bom? Eu vou compartilhar aqui o slide que eu já disponibilizei para vocês lá no AVA, o slide. E é até importante, viu, Janaína, você olhar isso, né? Porque daqui a pouco eu coloco o exercício, né? Como é que você vai ter acesso ao exercício, né? Eu vou pedir lá. É tudo pelo AVA, né? É. Tranquilo. Então tá bom, então. Eu vou compartilhar, então, o material, o slide aqui em PowerPoint. Se alguém fizer alguma pergunta, eu peço a gentileza o Lucas para ler para mim, tá? Vocês podem interromper a hora que vocês quiserem. Não tem uma rigidez, não. Bom, aí a primeira pergunta, né? O nome da matéria, Direito e Legislação. É toda palavra em qualquer língua, toda palavra tem vários significados, né? Até na pergunta da Janaína, né, a gente falou de competência, né? Então, olha só que interessante, né? Então, em qualquer dicionário, em qualquer língua, as palavras têm vários significados, né? Então, você tem o sentido da palavra competência, o sentido comum, e vai ter o sentido técnico da palavra, né? É toda profissão, toda área de conhecimento, na ciência. Então, assim, em qualquer ramo da ciência, então, conhecimento científico, qualquer que seja ele, sempre nós vamos ter o quê? Teorias. Isso é comum a qualquer área científica. Teorias, o vocabulário técnico daquela área. Nós vamos ter princípios daquela ciência. Nós vamos ter métodos. Tá? Então, toda ciência tem essa parte aí. Inclusive, é o seguinte, um grande filósofo da ciência, chamado Karl Popper, ele diz o seguinte: no vocabulário técnico de cada ciência, nós temos o quê? As categorias. E ele fala que as categorias, elas são o quê? Microteorias. Microteorias. Bom, então o que é? Se vocês procurarem no dicionário, o que é direito? A palavra direito vai ter vários sentidos, né? Aqui eu coloquei o sentido, um dicionário aqui, ó. Vamos ver como é que ele define. Ciência normativa. Então,
o direito enquanto ciência. E é uma ciência o quê? Normativa. Nem toda ciência é normativa, né? Por exemplo, na área da filosofia, nós temos a ética. A ética também é um conhecimento normativo. Quais são as normas de conduta que uma sociedade deve seguir, né? No final do nosso curso, nós vamos falar do código de ética da engenharia, das engenharias, né? Então, toda profissão tem o seu código de ética, que são as normas de atuação que aquele profissional deve seguir, né? Então, a ciência normativa que estabelece regras necessárias. Olha só. Para assegurar o equilíbrio do organismo social, da sociedade. É muito interessante, né? Porque vocês imaginam o seguinte: toda a nossa vida social, ela é carregada de regras, né? Ainda bem, imagina, no trânsito, se não tivesse regra nenhuma. Às vezes acontece, né? O sistema de sinal, ele começa a falhar e tal, fica apagado, e o trânsito fica um caos, né? Tem uma série que eu assisto, a minha filha gosta muito, né? Primeiro foi Diários de um Vampiro, e agora é Os Originais. E é interessante, porque aí tem uns personagens, né? Figura lá dos vampiros, e aí chega um ponto que o poder deles é tão grande, né? Eles podem fazer o que eles quiserem. E acaba ocorrendo uma convulsão mesmo, né? Na cidade. Por quê? Porque eles estão acima das regras, né? Então, as regras são importantes justamente para organizar a sociedade, né? Em sentido objetivo, é a universalidade de preceitos ou normas legais que disciplinam e protegem os interesses ou regulam as relações jurídicas. Então, vocês podem observar, né, para onde a gente... Eu falei da questão do trânsito, nós temos as normas de trânsito. Nós temos, por exemplo, quem vive em condomínio, condomínio também tem suas normas lá internas, né, regimento interno, né? Vocês estudam aí no Instituto Federal de Minas Gerais. Existem também as normas que vocês têm que seguir, né, dos estudantes, dos professores, né? Nós temos, por exemplo, quando você vai comprar um produto, você vai ao shopping comprar um determinado produto, aí tem norma que regula aquela relação jurídica ali, né? Você como consumidor e o fornecedor lá, lojas americanas, etc. Então, toda a nossa vida, ela é perpassada por normas, né? Por normas jurídicas, né? Tá? Então, o direito é isso. É uma ciência que visa estudar essas regras, essas normas e entender, né, o funcionamento disso, como o direito, e aí é importante, né, é uma ciência social, e as sociedades mudam, né? Então, repare o seguinte, a escravidão, ela só foi abolida no século XX, né? Olha que loucura. Então, a escravidão que já... Quer dizer, até hoje ocorre, né? Várias situações aí no nosso país mesmo, né? De funcionários submetidos à escravidão, né? Condição análoga à de escravo, né? Até hoje isso ocorre, né? Alguém queria fazer uma pergunta aí?
Você querendo perguntar, Janaína? Não, professor. Tá joia. Bom, a notícia que eu selecionei hoje, olha só. Estresse e ansiedade. Depressão de cunho ocupacional dá direito a auxílio doença acidentária. Reconhecido tecnicamente que a doença psiquiátrica tem relação com a atividade profissional, implicou déficit funcional de caráter total e temporário, o auxílio-doença deve ser convertido em auxílio-doença acidentário. Assim entendeu a 16ª Câmara de Direito Público, Tribunal de Justiça de São Paulo, ao determinar a conversão do auxílio-doença para a modalidade acidentária, a um trabalhador que, exposto a estresse e ansiedade na empresa, desenvolveu uma doença psiquiátrica que reduziu a sua capacidade profissional. Bom, isso aqui para mostrar para vocês o seguinte, até por convenção, né? Quando a gente falar direito com letra maiúscula, né? Caixa alta, letra maiúscula, nós vamos nos referir à ciência. Tá? Agora aqui, nessa notícia, é o direito, caixa baixa, letra minúscula. Né? Direito a auxílio-doença. Aí é um outro sentido da palavra direito. Né? E outra questão interessante, né? Aqui nós temos o quê? Uma notícia, né? Um fato. Um acontecimento. Então, o direito, ele sempre surge o quê? De um fato. De um acontecimento. Tá? Os romanos, né? O direito ocidental, do mundo ocidental, ele é baseado no direito romano. No direito romano. Então, a fonte, a origem histórica do nosso direito, no mundo ocidental, é o direito romano. Então, os romanos, eles tinham até um provérbio, né? Dá a mim os fatos que te darei o direito. Então, sempre que ocorre um fato, né? Aqui é uma situação fática, um trabalhador que desenvolveu uma doença. E a causa dessa doença foi o estresse e a ansiedade que ele foi submetido na empresa na qual ele trabalhava. Tá? Então, com base nesse fato, então essa é a questão, né? Tem um grande jurista que ele fala o seguinte, um jurista paulista, ele falava o seguinte, o que é o direito? Direito é igual fato mais valor mais norma. Então, o direito é a soma disso aqui. Então, você tem um fato, um acontecimento, o valor é um valor, sempre um valor ético, né? Então, por exemplo, nós temos vários valores, né? O valor maior que nós temos é a vida. Então, você tem o valor da vida, você tem o valor da honra, você tem o valor da sua privacidade. Então, o direito, ele sempre visa proteger o quê? Um valor ou um interesse que a pessoa tem. Então, o direito é a soma disso. Um fato, um valor e uma norma. Ou seja, uma norma que proteja esse valor. Tá? Então, só dar um exemplo aqui para ficar mais concreto para vocês aí. Alguém quer fazer? Mais uma pergunta aí. Estou perguntando demais, né? Não. Eu já ouvi dizer... pode falar. Não, fale, por favor. Pessoal, essas aulas
Isso vale para aula à distância, né? Mas vale para aula presencial. A coisa pior que tem para um professor é você falar e ninguém perguntar nada. A melhor coisa que tem é quando vocês perguntam. Pode perguntar à vontade. Pois é, professor. Eu já ouvi dizer que a nossa escola do direito é baseada na escola francesa do direito, né? O ensino do direito. Que a escola francesa é bem diferente da escola americana. É bem assim mesmo? E se é, qual que seria essa diferença? E tem como dar um exemplo, sem aprofundar tanto na questão, porque até nem temos tempo para isso. Ô, Lucas, excelente sua pergunta. Olha, primeiro, tem uma afirmação falsa aí, porque, historicamente, o nosso direito não é baseado no direito francês. O nosso direito é baseado no direito romano. Os franceses, reparem que são parentes nossos, né? Por Sim, exemplo, sim. nós falamos uma língua que é uma evolução do latim. Eles também, né? Eles também. Então, assim, o direito ocidental, repare o seguinte, por exemplo, o direito alemão é baseado no direito romano. Uhum. Então, assim, vamos dizer assim, do ponto de vista histórico, a origem do nosso direito é o direito romano, tá? É chamado, essa fonte é o direito também chamado de civil law, tá? Uhum. Direito romano ou civil law. Esse nosso sistema, ele é muito baseado na lei. É um sistema, Correto. tá? Agora, o direito norte-americano e o direito da Inglaterra já é um outro sistema jurídico. Então, é o direito da common law. O direito norte-americano, ele é baseado em quê? Nos precedentes. Então eu vou analisar a vida pregressa do cidadão, no caso. Não, ele é muito baseado, por exemplo, na jurisprudência. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. O que é a jurisprudência? São decisões reiteradas, repetidas dos tribunais. Tá? Então, se eu já tive uma determinada causa julgada e ela ficou lá nos anais da história lá do direito daquele lugar e apareceu uma mesma causa à frente, eu vou tomar como base essa causa anterior. Isso, exatamente. Só que o sistema deles, olha que interessante, hoje em dia, o sistema deles está muito parecido com o civil law, baseado na lei. Tá? Uhum. Então, eles têm procurado copiar esse sistema dessa matriz, porque o sistema romano-germânico, ele gera mais segurança para a gente. Tá? E aí, Esse aqui, falando do ponto de vista de engenharia agora, se eu tenho uma empresa norte-americana, genuinamente norte-americana, atuando aqui, aí ela vai ter que, tipo, para poder atuar aqui, é uma pergunta óbvia até essa, para poder atuar aqui, fazer toda uma adequação do seu entendimento do direito para aquela localidade, no caso, Brasil? se a empresa vai atuar, ó, sua pergunta é fantástica. Por quê? Se a empresa, ela pode ser norte-americana, mas ela vai atuar no território brasileiro,
Então, ela tem que seguir a lei brasileira. Da mesma forma, se você, Lucas, você quer fundar uma empresa lá nos Estados Unidos, você vai ter de verificar e seguir a lei norte-americana. Parece meio óbvio essa questão da adequação, mas ao longo de um processo pode causar muita confusão na cabeça do Auner lá, responsável pelo negócio aqui, uma vez que ele foi educado e viveu essa condição do direito lá na terra dele, né? Isso é bacana, porque olha só, o direito de cada sociedade, ele vai refletir. Olha que bacana, nós chegamos aqui, ó, definição de Miguel Reale. Fato, valor e norma. É Então, Miguel Reale Júnior que fala isso mesmo. isso. Então, quer dizer, o valor cada povo tem a sua cultura, né, os seus valores, e nem sempre são iguais, são diferentes, né? Não é questão de ser um melhor do que o outro, né? É a especificidade, é a história de cada um. Então, assim, a pessoa vai ter de, né, verificar isso. Quer dizer, da mesma forma, você vai abrir uma empresa, por exemplo, olha que interessante, do ponto de vista de relação interpessoal. Se você for fazer negócio com o japonês, o povo japonês ele não é de contato corporal, né? Então, por exemplo, nós brasileiros, agora com a questão da Covid aí tem mudado um pouco, né? Mas nós somos muito de abraçar, de beijar, né? E o japonês não. Então, se você vai abrir uma empresa, ou vai negociar com o japonês, né? Você tem que ter esse conhecimento, né? Tá claro? Claríssimo. É isso mesmo. Bom, outra noção importante, né? É o direito objetivo e o direito subjetivo. Então, eu trouxe outra notícia aqui, para ficar mais concreto para vocês. Ó. Globo deve indenizar por uso indevido de música em edição do BBB, Big Brother. A Constituição Federal protege o direito autoral, como cláusula pétrea, estabelecendo em seu artigo 5º, inciso 27, que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, mandamento reeditado na Lei de Direito Autoral, que prevê que as autorizações dos titulares para uso de obras intelectuais devem ser sempre prévias e expressas. O entendimento é da 6ª Câmara de Direito Privado, Tribunal de Justiça de São Paulo, ao condenar a Rede Globo a indenizar uma professora por reproduzir uma música de sua autoria, sem autorização, durante o Big Brother Brasil. Então, olha só. Qual que é a diferença? O que é o direito objetivo? O que é o direito subjetivo? O direito objetivo é o direito que está previsto na lei. Tá? Previsto em lei. A própria origem da palavra aqui, né? Nós temos um prefixo ob em latim, significa diante de. Então, o direito objetivo, ele está expresso o quê? No texto legal. Então, por exemplo, você compra um skate. Pensei no skate aqui por causa da atleta brasileira lá, né? 13 anos. Impressionante. Então, olha só. Você compra um skate pela internet. Então, você aí, nessa relação jurídica, você é o quê? O consumidor. Comprou da Amazon. Comprou pela internet. Quando você compra o produto pela internet, você tem o direito objetivo previsto em lei, tem um prazo de arrependimento lá.
prazo de arrependimento. Esse é seu direito o quê? Objetivo. Está lá no CDC. Lei 8.078/90. Código de Defesa do Consumidor. Então, o direito objetivo é aquele que está previsto no texto legal. Entenderam isso aí? Então, por exemplo, direito autoral. Então, está previsto aqui a Constituição, está prevista a lei do direito autoral. Tá? Então, o direito objetivo. Todo mundo entendeu isso? Direito objetivo? Sim, sim. Agora, o que é o direito subjetivo? Subjetivo se refere ao sujeito. Direito subjetivo, isso aqui os romanos usavam, né, essa expressão, né? Norma agendi. É norma de agir. Norma de agir. O que é o direito subjetivo? É a sua faculdade de agir. Faculdade de agir. Então, você tem um direito objetivo previsto em lei. Você pode... O que é o direito subjetivo? Vai depender do sujeito. Você pode exercitar ou não. Por exemplo, há pouco tempo mesmo, eu estava parado no sinal, veio um camarada, carro de trás, bateu na traseira do meu carro. Aí gerou um dano, afundou lá o meu carro e tal, a para-choque, aquele negócio todo. Então, ali é uma relação de trânsito. Tem uma lei para isso. O camarada estava errado, aquela coisa toda. Eu poderia deixar para lá? Poderia. Deixa para lá e tal. Ir embora. E não exercitar esse meu direito objetivo. Então, o direito subjetivo depende da pessoa. Né? Ela pode exercitar ou não. Outro dia, uma cliente, ela trabalhava numa padaria. Ela era faxineira lá na padaria. Aí um dia ela estava fazendo a faxina, escorregou e machucou o joelho. Teve uma lesão forte lá no joelho. Ficou afastado pelo INSS e tal, não sei o quê. Vai ter de operar o joelho. Aí ela voltou para a empresa e o empregador, ele teria duas opções, né? Eu aproveitava ela em outro lugar, que ela não poderia mais trabalhar como faxineira, porque o joelho dela estourou ligamento, aquele negócio todo. Ou ele poderia aproveitar em outra função, ou fazer a demissão dela. O que ele fez? Nenhuma das duas coisas. Mandou ela para casa e não encerrou o contrato de trabalho dela, não demitiu e falou para ela ficar em casa, sem receber. Né? Bom, eu não atuo na área do direito do trabalho, né? Até indiquei um colega meu que atua no direito do trabalho. E ela tinha de entrar com a ação trabalhista, mas estava enrolando, né? Então, olha que interessante. Os romanos já diziam o seguinte: o direito não socorre aos que dormem. Então, se você tem um direito objetivo, você tem o direito subjetivo de exercer ou não aquele direito. Só que tem prazo. Né? Todo direito tem um prazo. Então, por exemplo, vocês são engenheiros, profissionais liberais, prestando um serviço aí.
se aquele serviço que você prestou lá pelo Código do Consumidor, profissional liberal, o consumidor tem um prazo de 5 anos para propor ação. 5 anos. Então, se dentro daquele tempo não exercer o direito não socorre aos que dormem. Você vai perder o seu direito. Vocês entenderam a diferença? Direito objetivo, que está previsto na lei. O direito subjetivo é a faculdade de agir. Aquela pessoa, pode ser eu, vocês, qualquer cidadão, pode exercer ou não aquele direito. Ficou claro isso? Para mim ficou. Ficou? Alguém perguntou aí alguma coisa? No bate-papo aí? Até agora não. Então tá bom. Ou o pessoal está entendendo tudo mesmo, eu estou sendo muito claro, ou não está entendendo nada. Bom, próxima questão aí. Lei é diferente de norma jurídica. Tá? O grande filósofo Aristóteles, ele criou uma diferenciação que ajuda muito, né? Essas categorias. Gênero. Gênero e espécie. Então, como gênero, nós temos a norma jurídica. E como espécie, nós temos várias espécies de norma. Uma delas é a lei. Tá? Então, por exemplo, o Código de Ética da Engenharia, Agronomia e outros profissionais, ele é uma resolução, ele não é lei. Portaria não é lei. É uma norma jurídica. Tá? Então, norma jurídica é gênero. Espécie, nós vamos ter várias, né? Nós vamos falar de algumas aqui. Então, primeira definição aí. Lei, em sentido técnico, é a norma jurídica elaborada pelo poder legislativo. Tá? Por meio de quê? De um processo. Então, nós vamos ter o quê? O processo legislativo. Então, olha que interessante. Infelizmente, as pessoas, grande parte, desconhecem, né, isso. Como que é importante o poder legislativo? Então, nós temos o poder legislativo nos municípios, né, nas cidades. Então, toda lei, ela obedece a um processo. E, às vezes, as pessoas elegem certas pessoas que vão legislar em causa própria lá, às vezes. Não, e outra coisa, outro problema, né? Às vezes a pessoa... Vou dar um exemplo para vocês. Outro dia eu estava vendo a notícia que a Câmara de Belo Horizonte legislando sobre... criando um crime aí em relação à pichação. Quer dizer, essa competência para criar crime não é de município, isso é só da União. Então, é só Congresso Nacional. É um absurdo. Então, às vezes, se propõem certos projetos, você está gastando aí dinheiro do povo, né, dinheiro nosso, para algo completamente absurdo, né, do ponto de vista do direito. Então, quer dizer, sabe, então, é uma coisa que eu falo, né, e para vocês, né, nós temos que semear essas boas ideias, né, e conscientização das pessoas, né? O processo eleitoral é muito sério, né? As pessoas que a gente escolhe,
tem que pensar bem, porque, né, senão é cada coisa absurda que acontece, né? Então, a lei, ela tem que passar por um processo legislativo, né? Essa norma jurídica, ela tem um procedimento próprio. Então, a gente vai ter nas câmaras municipais, né, as leis municipais, nas assembleias de Estado, né, o Poder Legislativo Estadual, as leis estaduais, e o Congresso Nacional. A gente vai ter as leis federais. Então, a lei é uma espécie de norma jurídica. E a norma jurídica? Regra, preceito. Aqui vem a definição, né? Ficou bem abrangente, né? Essa norma jurídica, vamos ver as características dela. Aqui eu dei um exemplo para ficar mais claro para vocês. Ó. Isso está no Código de Ética. Que depois a gente vai falar sobre ele. Então, olha só. Esse texto eu retirei do Código de Ética de vocês. Adotar o Código de Ética Profissional da Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia. Esse Código de Ética, isso foi feito por meio de uma resolução. Né? É uma norma jurídica. Uma espécie de norma jurídica. Essa norma jurídica, ela que estabelece o Código de Ética Profissional, é destinada a esses profissionais aqui, ó. Né? Aqui embaixo também. Ótimo. Essa resolução, que é uma norma jurídica, ela é fundamentada em outra norma jurídica, que é uma lei, olha só. É a lei que rege a profissão de vocês. Então, aqui nós temos outra norma jurídica. Aqui é uma norma jurídica, qual a espécie dela? É uma lei. É uma lei nacional. De âmbito nacional. Tá? Há uma questão importante, viu, gente? Nem toda lei federal é nacional. Tá? Tem lei federal que não é nacional. Vou dar um exemplo aqui. É difícil porque é raro. Mas tem lei federal que ela só vale... Vou pegar um exemplo aqui. Não está vindo aqui na minha cara. Daqui a pouco vem um... Mas é importante diferenciar. Nem toda lei federal ela é nacional. A maioria vai ser, mas nem sempre, tá? Então, essa lei aqui, ela é nacional, né? Vale para todos os profissionais do Brasil inteiro. Tá? Vocês querem fazer alguma pergunta? Quais as características da... Quer perguntar aí, Lucas? Não, professor. Minha cota de perguntas já passou por hoje. Deixa para os outros aí. Não, tranquilo. Quais as características, né, da norma jurídica? Olha só. É a imperatividade. Imperativa, né? Ela ordena. Então, nós vemos aí leis, no caso agora em função da pandemia, você é obrigado a usar máscara, né, em determinados lugares. Então, ela está te ordenando.
né, a lei ali municipal. Por exemplo, em alguns países, na França mesmo, a multa é pesadíssima, né? A pessoa foi entrar no lugar, não tiver com máscara e não quiser seguir a previsão da lei, a multa é violenta, né? Eu até me lembro interessante, né? Um professor que eu tive, ele fez doutorado na França. E aí ele contou um outro colega dele. Professor, seu microfone tá mudo. Voltou? Voltou o microfone? Voltou. Ah, tá. Não, só contar um caso para vocês, né? Um professor que eu tive fez doutorado na França. Aí, no período que ele estava lá, um outro colega dele, brasileiro, foi fazer uma festa lá no apartamento e tal. E aí eu acho que colocaram o som muito alto. Chegou uma certa hora, o pessoal da polícia lá já bateu na porta e com a multa para ele pagar. Uma multa pesadíssima, né? Porque colocou a música num volume muito alto, perturbando o pessoal. E tinha de pagar na hora. Ou pagava a multa ou seria preso, né? Tal. Eu sei que nunca mais ele passou dos limites, né? Então, a função da norma é essa. Ela ser imperativa, né? Ordenar um determinado comportamento, né? A norma, ela é genérica. Por exemplo, a resolução, o código de ética de vocês é genérica. Vale para todos os engenheiros, agrônomos, no Brasil inteiro, né? Ela é bilateral. O que é isso? Olha só. O que é essa bilateralidade, né? Em toda a relação jurídica, vamos dar um exemplo. Vou dar um exemplo aí. Uma situação, né? O Lucas. Olha só. O Lucas foi comprar, comprou o carro da Janaína. Tá? Então, nós temos uma relação jurídica aqui, né? O Lucas, comprador, e a Janaína, vendedora. Vendedora. Olha que interessante. Aqui eles celebraram um contrato de compra e venda. Nós temos aqui um contrato de compra e venda. Aí uma pergunta para vocês, os universitários aí. O contrato ele tem que ser escrito? Ou pode ser verbal? Até onde sei, ele pode ser verbal. Quem falou aí? É Pablo. Pablo. Obrigado, Pablo. Muito bem. Você tem razão. As pessoas acham que contrato tem que ser escrito. Não, pode ser verbal. O ideal, todo contrato, você faça por escrito. Por quê? Se tiver algum problema, como é que você vai provar, né? Eu tive uma cliente que ela, designer, ela prestou um serviço para uma empresa. Prestou mais de um, né? E depois a empresa não pagou o serviço.
Ela cansou de cobrar, mandar e-mail, carta e nada. Não pagaram. Então, assim, aí quando ela me procurou, eu falei, poxa, você fez o contrato de prestação de serviço? Ela falou, não tem contrato. Aí eu falei, olha, mas tem mensagem WhatsApp? Tem. Então, acendeu uma luz aí. Mas, então, assim, o contrato não precisa ser escrito, mas é muito importante todo contrato, né? Vocês, como profissionais, façam sempre o contrato. Coloque tudo no papel. Mas, ô Wagner, em relação à questão dele ser um contrato verbal, tendo testemunha, que eu não sei em que quadro se enquadra as testemunhas, se pode ter parentesco ou não com você, mas tendo testemunha, você consegue fazer valer o que foi dito verbalmente, dependendo da situação? É o Pablo? Isso. Ah, tá. Ótima pergunta, Pablo. Olha, a questão da testemunha, você iniciou bem, né? Falando que o ideal para ser testemunha, uma pessoa não pode ser seu amigo íntimo, né? Então, assim, é claro, mas porque o que acontece, né? É o que eu sempre falo para os clientes, né? A coisa mais importante no direito, vou até escrever aqui, a coisa mais importante chama prova, tá? Então, prova, você tem vários meios de prova, né? Vários meios. Um dos meios é testemunha, tá? Mas eu aconselho vocês, né, na vida aí, sempre, seja pessoal ou profissional, nessas situações, façam um contrato escrito, tá? Mas, Pablo, a sua pergunta, né, a testemunha ela é um meio de prova, né? Você pode usar isso. No caso da minha cliente, hoje em dia a gente usa muito o WhatsApp, né? A gente usa até mais do que e-mail. Então, o que eu fiz? Ela não tinha o contrato escrito, mas ela tinha todas as mensagens de WhatsApp. Então, essas mensagens, você procura um cartório de notas, ela ganhou a causa. Cartório de notas. Então, orientei a cliente a fazer isso. Você vai ao cartório de notas, leva seu celular e lá o funcionário vai transcrever todas as mensagens para um documento, chama ata notarial. Essa ata, ela tem fé pública. Fé pública. Ou seja, a mensagem em si de WhatsApp não era a prova, mas eu transformei em prova. Isso aqui virou o quê? Uma prova documental. Documental. Entendeu, Pablo? Não, entendido, mas igual nesse caso aí do WhatsApp mesmo. Hoje em dia tem a função do apagar para todos ou apagar para você, para meio que você, né, obstruir, eu não sei como falaria isso, mas você tirar isso da mensagem, do corpo da mensagem. Uma Correto. das partes tendo a mensagem completa vai da interpretação de quem está julgando o caso, ou tendo essa ata notarial aí, por exemplo, se torna válida, por mais que só uma parte do lado que tenha isso na ata, digamos assim. Entendi. Interessante sua pergunta. Aí a questão é o seguinte. O juiz, então olha só, aí entra o Estado, né? Porque dentro de um processo,
vou colocar aqui, ó. Dentro de um processo, você vai ter ali, né? Parte A versus a parte B. Bom, cada parte vai ter o seu advogado ou advogada. Então, o advogado, ele vai procurar reunir as provas que vão beneficiar quem? O cliente dele. E o outro também a mesma coisa. Certo? É para isso que você vai ter o quê? Um terceiro aqui, que vai ser o Estado. Na figura de quem? Do juiz, ou juíza. Tá? Então, esse juiz, ele vai fazer o julgamento, vai analisar, né? A prova de A, a prova de B, e chegar à conclusão dele, né? Conclusão C aí. Entendeu? É um jogo, né? É um jogo de xadrez. Sim, sim, entendido. Obrigado. Nada. Bom, eu não falei da a questão bilateral, né? O que é a questão bilateral? Via de dois, né? Então, olha só. Nessa relação jurídica aqui, o Lucas, ele tem direitos e deveres. Né? Tem os direitos e deveres do comprador, e a Janaína, que é o outro polo, que é a vendedora, ela também tem direitos mais deveres. Então, opa. O que é essa bilateralidade da norma? A norma, ela vale para ambos aqui, né? Para os dois. No caso aí, professor, você está tratando da questão da isonomia ou não? Não deixa de ser, né? Você tem razão. Isonomia, né? Iso em grego igual, norma igual. Quer dizer... O que vale para um tem que valer para o outro. Isso. Vamos pensar aqui, nós temos aqui, na nossa aula aqui, eu na condição de professor, vocês alunos. Vocês têm direitos e deveres enquanto alunos. Eu, enquanto professor, eu tenho direitos e tenho deveres também. Entende? Entendi. Então, assim, a nossa relação aqui tem normas que prevêem, normas da faculdade, obrigações do professor, obrigações do aluno, e tem os deveres, né? As duas coisas caminham juntos, né? Porque às vezes as pessoas acham o seguinte, a pessoa só fala dos direitos dela, né? Mas e os deveres? Você tem dever também. Então vamos pensar assim, eu não gosto de usar máscara. Ué, tudo bem. Se dependendo do lugar onde você estiver, se só vai afetar você, tudo bem, faz do jeito que você quiser. Agora, se você está num ambiente coletivo, você não pode pensar só em você, você tem que pensar nas outras pessoas também. Claro. Né? Então, é a questão da bilateralidade da norma. Né? É uma via de mão dupla. A gente não tem... Quando você falou de juiz aí, tem algumas causas específicas em que o juiz ele pode entrar como interventor de um negócio. Tipo, eu tenho uma indústria de cimento que não paga ninguém, que está devendo fornecedor, empregado e tudo mais. E aí uma associação, vamos dizer, dos empregados entra na justiça cobrando tudo isso. E a justiça determina que um juiz seja o interventor do negócio. Até onde vai os poderes desse juiz?
Vamos ilustrar um caso. O juiz está lá pagando as contas da empresa, não deixa o capital que entra ir para a mão diretamente do proprietário do negócio, só que o proprietário ele aplica teste psicotécnico, cada um avaliado em R$ 1.000, e quem faz é a empresa da mulher dele. O Estado, esse juizado, ele pode penalizar essa pessoa? De certa forma, ele está desviando ali algum recurso. Mesmo o negócio sendo dele, mas ele não leva o negócio a sério. Porque ele está prejudicando um coletivo ali. Isso. Aí é uma questão, olha só, nenhum ser humano é uma ilha, né? A gente vive em sociedade, então você não pode, vamos pensar, às vezes, por exemplo, condomínio mesmo, é muito comum, ou mesmo quem mora em casa. Às vezes você tem um vizinho lá e o cara coloca o som no talo, num horário, quer dizer, não importa o horário, isso aí é uma lenda urbana, né? Sim, não importa. Porque o Código Civil, ele fala o seguinte, você não pode usar a sua propriedade de forma a incomodar o seu vizinho, né? Seja no condomínio, seja casa, né? Então, assim, as pessoas pensam assim, eu estou na minha casa, eu faço o que eu quiser. Porra, mas você mora, tem pessoa do lado, você não pode fazer o que você quiser, né? Então, aí entra a figura do Estado, né? Justamente para coibir, para regular isso, coibir, né? Que a tendência do ser humano, isso aí é uma questão que a gente tem que perceber, quer dizer, nós somos imperfeitos por natureza, né? Então, toda sociedade vai ter problema. Para isso que existe a lei, né? A lei, ela existe para limitar mesmo, para regular, porque sempre vai ter alguém que vai abusar, né? E é importante que vocês percebam isso. Por exemplo, por que tem o Estatuto do Idoso? Né? Toda lei é um sintoma. Se precisou de uma lei para proteger o idoso, significa o quê? Que na nossa sociedade não há respeito pelos idosos. Né? Se tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, por que tem isso? Isso é um sintoma. A sociedade, ela não... Senão não precisava da lei. Né? Então, assim, por que tem código de ética para cada profissão? Nós somos imperfeitos. Né? Alguém não vai agir com a ética, né? Em determinado momento. Por isso você tem que ter um código de ética. É verdade. Bom, aí eu falei da bilateralidade. Agora, falta só essas duas características, né? Heteronomia, né? Hétero significa diferente. Diferente. Vocês desculpa que se fosse um quadro, daria para apagar aqui, né? Tem até como apagar, mas... Opa, vai ser complicado aqui. Bom, a norma jurídica, ela é heterônoma. Significa o quê? Se você não cumprir a norma, que ela leva em consideração que a sociedade. Então, vamos dar um exemplo. Assim. Nós temos a regra moral. Uma regra moral, né? Se você não cumpre a regra moral, a moral é individual. Se você não cumpre, o que vai acontecer? No máximo, se você for uma pessoa consciente, você vai ficar chateado, você vai pedir desculpa à pessoa, né? Então, vamos pensar na norma moral. Então, uma norma moral de você
respeitar as pessoas, tratar as pessoas com educação. Há um momento lá, você foi mal educado. Né? Então, a regra moral, ela não é heterônoma, ela é autônoma. Né? Não tem como você exigir do outro que ele seja educado, não tem jeito. A norma jurídica, não. Ela é heterônoma, quer dizer, se a pessoa não cumprir, tem como você exigir. Então, vou dar um exemplo aqui, para ficar mais claro. Vamos ver uma norma jurídica aqui. Você tem lá o imposto, IPTU. Né? Você não pagou no prazo. Você não pagou no prazo, vai vir lá juros, correção, etc. Né? Então, vai vir uma sanção. A norma moral, não. Não tem como você exigir da outra pessoa. Né? Ou ela cumpre ou não cumpre. A norma jurídica, não. Por ser heterônima, caso a pessoa não cumpra, então vamos supor, a pessoa pagou de parar imposto. Vou parar de pagar IPTU. O município, ele tem como exigir, ele vai propor uma ação contra o cidadão para forçar ele a pagar aquela dívida. Tá? Isso que é a heteronomia da norma, né? Tem como você exigir do diferente, né, do outro. Tá? E a última característica, que é a coerção. A coerção é o quê? Vou escrever aqui em cima. É a sanção. É a sanção. Tá? Então, essa é a grande característica da norma jurídica, é a coercibilidade. Quer dizer, se você não cumpre, vai ter uma consequência. Né? Então, vamos para o camarada aí que detesta o camarada, então vou dar uma porrada na cara dele, vou praticar uma lesão corporal. Poxa, você pode até fazer isso, mas vai ter uma sanção. Né? Lesão corporal, crime. Então, você pode ser preso e tal. Tem uma série de consequências. Então, a coercibilidade é isso. Quer dizer, você vai sofrer alguma consequência, né, por aquele ato. Tá? É a sanção. Bom, essas são as características. Como é que está o nosso tempo aí, gente? Só para... 22 horas, 23 minutos. Ah, então tá bom. Essa é a última parte, tá bom? Só para a gente finalizar isso. Bom, para finalizar, então nós temos várias normas jurídicas. Tá? Nós vimos isso. Agora, existe o quê? Uma hierarquia entre essas normas. Tá? Qual que é a hierarquia? Então, nós temos aqui, ó, a lei maior que a Constituição Federal. Essa é a lei maior que nós temos. É a Constituição. Então, coloquei no primeiro plano aqui, tem a Constituição, as emendas à Constituição, né? Vão fazer parte da Constituição. Essa sigla aqui é Tratado de Direitos Humanos, os Tratados de Direitos Humanos que tem um quórum lá previsto na Constituição, tá? Aprovado lá pelo Congresso Nacional. Esses tratados têm a mesma hierarquia aqui de emenda constitucional.
Depois nós temos o quê? Leis complementares, leis ordinárias, estão no mesmo plano aqui. Leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, tá? Aqui vem, ó, Constituição Estadual. Abaixo. Lei estadual, decreto-lei estadual. Depois nós temos aqui, ó, lei orgânica do município, né? Abaixo. Lei municipal, decreto-lei municipal. Tá bom? E depois outras normas jurídicas. Então, por exemplo, o Código de Ética da profissão de vocês é uma resolução. Está bem abaixo. Então, essa resolução, ela tem que seguir. Sempre ser parte aqui, ó. Primeiro a Constituição. E vem. Né? Essa resolução, ela tá com... tem a base lá em uma lei... tem uma lei federal, né? Ela é baseada lá numa lei ordinária. Tá? Essa é a hierarquia normativa. Então, tem uma escada aí, e uma escala, né? Bom, gente, hoje o objetivo dessa aula era fazer essa introdução. Aí no AVA tem um material, tem um artigo explicando, né, a maior parte do que eu falei aqui, né? Para vocês poderem reforçar, depois eu faço o exercício. Tá? Eu vou tirar aqui o espelho. Se vocês quiserem fazer aí alguma pergunta, estou à disposição, né? Muita coisa. Eu queria... boa noite, meu nome é Gabriel, desculpa o barulheiro aí do computador. Mas eu estou na mesma situação da Janaína, que não tá, a matéria não está no meu AVA, na sua matéria, mas está no meu horário. Eu já mandei um e-mail solicitando o pessoal do TI para fazer a inclusão, mas seria como você enviar esse artigo aí, você falou que para a gente dar uma lida, para a próxima aula já estar preparado para a atividade? Só para não correr o risco, se eles não mandarem, se não fizerem a inclusão, você pode mandar para o meu e-mail, por favor? Ô, Gabriel, aqui o acesso à plataforma aqui do Microsoft, você tem, né? Você, Janaína? Como assim que você fala o Teams aqui? É. Sim, tem. Sim. Ah, então. Então, eu vou, terminando a aula aqui, eu já envio para vocês, pelo bate-papo aqui do Microsoft Teams, eu coloco lá o artigo, os slides, né? E o plano de ação. Ah, tá ok, obrigado. É só essa primeira vez que eu acredito que eles devem responder, mas só para não correr esse risco. Demorar a matéria. Eu também já mandei um e-mail também, aí lá agora nesse horário tá fechado só amanhã. E você vai colocar na parte de tarefas? Não, vou colocar no... Tem aqui, por exemplo, quando termina a aula, aparece a... Como é que fala? Tem um bate-papo, né? Igual tem aqui o bate-papo. Aí eu coloco lá para vocês. Então tá. Não é? Porque eu presumo... Você pode me mandar também, o Guilherme? Eu vou colocar para todo mundo por essa plataforma aqui. Tranquilo, então, obrigado. Tá bom? E eu aconselho também, vou fazer dessa forma, né? E vocês não têm um grupo dos alunos, não, de WhatsApp? Porque aí, por exemplo, algum colega que tem o acesso, ele pode mandar para vocês também. Tá bom, Guilherme, Gabriel, Janaína? Mas eu vou colocar por aqui. Eu não tenho no grupo do WhatsApp da sua matéria, não, porque como eu faço em outros períodos, né? Entendi.
Eu Então, tenho outros tranquilo. períodos. Mas é que se alguém tiver no WhatsApp da matéria, da sala, só pedir que eu incluí meu número de telefone. Isso. Então, tá bom. Eu vou Ô, fazer o gente, grupo agora e vou mandar no chat o link. Aí vocês entram. boa, Felipe. Então tá bom, Felipe. Muito bem. É isso aí, gente. É isso aí. Uns pelos outros aí. Felipe, teria como você me passar seu número para eu te chamar no WhatsApp, porque eu tô sem acesso no chat. É que agora o chat tá bloqueado para mim. Ué, tá É que bloqueado? Ellen, o chat nas reuniões do canal está disponível apenas para membros das equipes. Tá bloqueadão aqui para mim. você tá bloqueada, Ellen? Mas como é que você Tô tá no chat, eu participando? tô. Não sei, eu mandei solicitação, você me aceitou, eu entrei na reunião, agora o chat aqui tá bloqueado para mim. Ah, é bem que eu estranhei. Eu falei, gente, por que que o pessoal tá mandando solicitação para mim? Não entendi isso muito bem. Tranquilo. Aí, Eu fiquei até com receio, sabe? Falei, gente, será que é gente fora do ambiente acadêmico querendo entrar aqui? não, Quando não tem o Teams instalado no computador, é assim. Entra pelo browser, né? aí ele não aceitou. E eu Ah, tentei entrar pelo aplicativo que eu instalei, só que o professor tava mutado para mim, tava saindo som nenhum, aí eu tive que entrar pelo navegador mesmo. tá bom. Ô, gente, e aí eu vou colocar essa aula, depois eu coloco no YouTube e coloco, tem um link para vocês acessarem por lá também, tá bom? Acabei Ó, de mandar. joia, já apareceu aqui, ó. Felipe, tem como você me falar seu WhatsApp, por favor, sem ser invasivo? Só para eu pegar o link com Meu você. telefone é 99449 Aham. 2997. Beleza, muito obrigado, viu? Nada. Ô, gente, vocês conseguiram entender aí? Ficou alguma dúvida? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação e encerrar a nossa participação aí. Bacana, professor. Boa noite aos colegas aí e até a próxima. Então tá bom. Oi, gente, boa noite. Até a próxima. Boa noite a todos. Então foi um prazer aí. Boa noite. Boa semana para todo mundo. Tá bom? Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, galera.